Olá, boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos novamente. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e nós temos o nosso encontro todas as terças-feiras, às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram. Nós temos o nosso estudo do Evangelho, o Evangelho à luz da doutrina espírita. E nós sempre gostamos de lembrar que o nosso estudo ele tem três objetivos: compreendermos melhor a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita, prepararmos os trabalhadores da nossa casa e prepararmos aqueles que serão assistidos através da nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento e que virá logo a seguir, após o nosso estudo do Evangelho. Lembrando também que a reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento, ela não é ao vivo, é à distância. Então, amigos, nós vamos cumprimentando aqueles amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, amigos, sintam-se fazendo parte da família do SEAC. É muito bom estarmos juntos, muito bom termos a oportunidade de estudarmos o Evangelho. Boa noite, Arnaldo, seja muito bem-vindo. Que bom, nosso querido Arnaldo já aqui conosco. Depois nos dê notícia, se quiser. No privado eu mandei mensagem, mas eu não recebi o retorno, para que me digam como que foi o dia, como que vocês estão aí. Boa noite, Tassimara Síria, seja muito bem-vinda, nossa querida amiga Tassimara. Então, amigos, faltam apenas, ou melhor, não falta nada, falta 0 segundos para iniciarmos a nossa noite. Então, nós vamos pegar aqui o livro Vinha de Luz e vamos abrir numa mensagem para que nós possamos iniciar a nossa noite. Abrimos aqui na mensagem o livro Vinha de Luz, é através de Emmanuel, o benfeitor, e o médium Francisco Cândido Xavier. Aproveitando também para lembrar aqueles que nos assistirem depois, que também mantenham-se muito confiantes, em sintonia, como presenciais estivessem, e tenham a certeza de que serão beneficiados. Então, vamos à mensagem 135, 135. A mensagem tem um título Paz. Paz. E não é paz de tranquilidade, é paz de tutores. Então, é Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. A mensagem vem assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Mensagem de Paulo, nós aproveitamos também para cumprimentar a Martina. Seja muito bem-vinda, Martina. Que bom, amigos. Então, a mensagem aqui do livro Vinha de Luz, Emmanuel nos diz: assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho
não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é um mundo essencial. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. A mensagem 135 do livro Vinha de Luz. Irmãos, que aqui nos encontramos, reunidos em nome do Cristo, vamos agradecer ao Senhor da vida a oportunidade e rogando aos benfeitores amigos que possam estar conosco nesse momento, para que juntos possamos beber dessa fonte de luz. Toca, Senhor Jesus, os nossos corações e esteja sempre nos conduzindo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Niva, seja muito bem-vinda. Boa noite, Rita de Cássia, nosso querido Arnaldo, nossa querida Eudócia, essa família tão querida, tão especial. Então, amigos, nós vamos iniciando o nosso estudo. Para aqueles que estão sempre conosco, já sabem que nós estamos no capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos dar continuidade ao item 9, que são as instruções dos Espíritos. E o tema desse item 9 é falando sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Essa mensagem ela foi dada por Santo Agostinho, em Paris, em 1862. Nós vamos novamente, rapidamente, reler o que nós vimos a semana passada, porque como a mensagem é muito longa, e nem todos estavam conosco na semana passada, e aqueles que depois tiveram oportunidade de nos assistir, então, para não ficar uma leitura um pouco confusa, nós vamos rapidamente reler até o ponto que nós paramos, vamos dar continuidade, como o texto de Santo Agostinho é bem extenso, nós vamos continuar ainda com ele na semana que vem. Então, é o capítulo 14, item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo. E Santo Agostinho, ele se dirige diretamente aos espíritas, dizendo nessa mensagem: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. E a mensagem hoje, da noite de hoje, se dirige aos pais, fazendo essa união com essa mensagem, porque a responsabilidade, a missão daqueles que estão acolhendo esse espírito que está reencarnando. Prossegue o benfeitor: os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo
vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso, que fosse feliz. Atrasada aqui não é no sentido acadêmico, mas é no sentido moral e espiritual. Prossegue o benfeitor. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei-vos seja concedida, que vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Nós estamos apenas lendo, porque tudo isso nós já comentamos a semana passada, e para aqueles que não estavam conosco, entrem lá no nosso canal do YouTube, lá na playlist Estudo do Evangelho, que vocês vão ter a oportunidade de poder, com calma, com tranquilidade, refletir, porque essa mensagem é muito profunda. Prossegue Santo Agostinho. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Vejam, é uma mensagem que cabe muita reflexão. E ele diz: mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei, convosco mesmas, um de nós dois é culpado. Nós, a semana passada, vimos até esse ponto. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema do item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, do capítulo 14, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o benfeitor continua dizendo, orientando, alertando. Fazei-vos. Ele agora se dirige diretamente às mães. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Então, amigos, que nos encontramos aqui, encarnados e desencarnados, porque sabemos que muitas das vezes nos dirigimos aos desencarnados que estão nesse processo também de aprendizado, às vezes até se preparando para retornar. Então, vejam, o benfeitor fala com as mães, o cuidado que precisa ter com relação àquele serzinho que ela acolheu. Por quê? A necessidade de orientar esse espírito para se aperfeiçoar, para poder evoluir como espírito imortal. E muitas das vezes, infelizmente, nós vemos mães, pais, mães, completamente alheios a esse compromisso, e é o que o benfeitor alerta, completamente distantes. Muitos relegam a terceiros o cuidado diuturno daquela criança. E a criança fica completamente sem uma base sólida, sem uma base de família, sem princípios morais que possam orientá-lo, sem ensinar àquela criança, desde a tenridade, falar sobre Jesus, ensinar a orar, ensinar que existe um Pai que dirige todo esse universo. E ele coloca que elas serão merecedoras dos gozos divinos, mas
é necessário ensinar aos filhos que eles estão na Terra para se aperfeiçoar, para amar, para bendizer, para ser grato. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar, por meio da educação, os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios. Porque é necessário, e hoje, felizmente, já existem casas espíritas que já oferecem a evangelização para o casal que pretende engravidar. A evangelização ainda no ventre materno, a evangelização para o bebezinho recém-nascido. Porque é necessário que nós já vamos envolvendo esse espírito desde antes do nascimento. Nós lembramos, e acredito que a maioria já conhece a história de Sigismundo, que Sigismundo havia, numa vida anterior, entre aqueles futuros pais, e na vida passada, esse envolvimento do espírito Sigismundo com esse casal havia sido um envolvimento de muita dor, de sofrimento. Então, no momento que essa mãe, agora futura mãe, iria receber Sigismundo, uma grande corrente de trabalhadores do bem, eles vêm para auxiliar nesse acoplamento do espírito ao ventre materno, para que não ocorresse um aborto. Porque já vinha aqueles sentimentos do passado. Então, quando um espírito está para reencarnar, é necessário todo esse cuidado, desde o ventre materno. E a partir do momento que o espírito reencarnou, aqueles que são os responsáveis estarem atentos, observando desde o berço como que é aquele serzinho. Atrás de toda aquela inocência, há existências anteriores, podem ter centenas, milhares de existências. E nem sempre aquele que está retornando é um espírito já com uma certa condição moral, porque senão já não estaria mais aqui na Terra. A necessidade de eliminar, por meio da educação, os maus princípios inatos de existências anteriores. Mas o que o benfeitor diz? Ao invés de fazerem isso, muitas das vezes, pela nossa invigilância, nós entretemos e desenvolvemos esses princípios, ensinando aquela criança a se tornar egoísta, orgulhosa, vaidosa, prepotente. Então, precisamos ter muito cuidado. E ele diz, por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Prossegue o benfeitor. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. É verdade. Nós vemos, às vezes, mãezinhas analfabetas, como foi o caso da mãe de Divaldo Franco, que Divaldo era o 13º filho. O médico sugere que ela faça um aborto, porque ela estava muito fraca. Ela corria risco de vida. E ela se nega. E ela tem o Divaldo, o 13º filho, uma prole imensa, numa família humilde, uma mulher analfabeta, mas ela sabia educá-los com muito amor, com muita firmeza, conhecia cada um. Divaldo conta que ela conhecia cada um,
olhava e sabia o que estava acontecendo. Então, não é necessário o saber do mundo, é necessário o quê? O olhar, o cuidado. Mas hoje, às vezes, nós estamos presentes fisicamente, o corpo está ali, mas a mente está em outro lugar. A criança requer atenção, cuidados, mas muitas das vezes, pelo cansaço, depois de um dia longo de trabalho, nós não conseguimos dar atenção àquela criança, àquele jovem, e o benfeitor nos alerta que a tarefa não é tão difícil. Podem desempenhá-la, assim o ignorante como o sábio. E ele vem mais dizendo que o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Vejam, queridos amigos, essa mensagem é de Paris, de 1862. Tem mais de 150 anos. Muita coisa mudou em termos de tecnologia, mas um relacionamento familiar continua o mesmo. Uma mãe continua sendo uma mãe. Um pai continua sendo um pai. Uma criança, um filho continua sendo um filho. E com o Espiritismo, nós temos essa facilidade de ter essa compreensão que muitos outros não têm, de sabermos que estamos recebendo um espírito, mas que já vem com uma bagagem, que tem as suas dificuldades, que tem as suas limitações, que pode ter sido um inimigo do passado, ou que nós podemos ter sido inimigos desse serzinho que está ali aos nossos cuidados. E, então, nesse sentido, o benfeitor coloca que o Espiritismo vai facilitar, nos dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Porque é muito difícil, quando nós não temos a compreensão da reencarnação, entendermos certas atitudes, certos comportamentos. Mas, quando nós já temos essa compreensão que o Espiritismo nos dá, isso nos facilita, é isso que o benfeitor vem nos dizendo. E ele coloca que, desde pequenina, a criança manifesta os instintos, bons ou maus, que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Vejam, a estudá-los. Não é somente alimentar, dar o banho, levar ao pediatra, não. Observar aquela criança. Nós vemos pesquisadores que dedicam suas vidas observando determinados fatos para que eles possam deduzir, chegar a uma conclusão. Inclusive, muitos estudiosos com relação às crianças, a um bebezinho, a um jovem, a um adolescente, mas cabe aos pais observar os seus filhos, como que eles se conduzem, porque mesmo os filhos do mesmo pai e da mesma mãe, cada um age de uma maneira diferente, porque são espíritos diferentes. Então, é um compromisso, é uma missão que nos coloca assim, uma responsabilidade muito grande, porque nós devemos não delegar a terceiros, delegar quem tem posses, a uma tutora, aquela babá muito bem recomendada, delegar à escola. Todos contribuem, mas a responsabilidade, em primeiro lugar, são dos pais, ou daqueles que às vezes fazem as vezes de pais. Podem aqueles pais, por algum motivo, já não estarem mais presentes, pode ser uma criança que foi adotada, então aqueles que agora adotaram aquela criança não são os pais consanguíneos, mas são os pais
que ali se encontram nessa condição de cuidar, de velar. E ele diz que desde pequenino a criança manifesta os instintos, bons ou maus. Prossegue ele. Todos os males. Às vezes a gente fica pensando, mas qual será o mal que ainda está no planeta para que a gente ainda observe tanta coisa, tanta violência, tanta maldade, guerras? Mas Santo Agostinho diz: todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Egoísmo e orgulho. Então, precisamos combater dentro de nós, em primeiro lugar, o egoísmo e o orgulho, para sermos exemplos para os nossos filhos. Porque como que eu vou combater o egoísmo e o orgulho do meu filho se eu for egoísta e orgulhoso? Então, é necessário, em primeiro lugar, combater nós próprios, para que a gente possa ser aquele exemplo para os nossos filhos que estão sob a nossa guarda. Prossegue Santo Agostinho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germen de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Desde pequenininho, o pai deve observar. Se ele notar o menor indício que seja do egoísmo ou do orgulho, ele precisa saber trabalhar para que o seu tutelado, seu filho, possa se livrar dessa chaga, que é uma grande chaga que prejudica a humanidade. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos, à medida que os vê apontar na árvore. Temos que ter cuidado, porque Santo Agostinho aqui está falando de uma maneira simbólica, porque quando nós lemos, por exemplo, lá o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, e que tem assim certas colocações até chocantes, nós temos que ter cuidado ao interpretar. Quando Santo Agostinho diz: façam como bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os ver apontar na árvore, ele não está aqui nos incentivando à agressão, a espancar uma criança, a maltratar. Não é isso, porque às vezes a gente, de uma forma desavisada, distraída, pode fazer uma interpretação equivocada. E nós vamos encerrar hoje, porque a mensagem prossegue, então hoje nós vamos encerrar aqui nesse ponto que nós vamos ler e fazer um breve comentário, e a semana que vem nós continuamos. Então, o benfeitor coloca: se deixarem, se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem, mais tarde, pagos com a ingratidão. Vejam. Por isso que eu coloco o cuidado que nós precisamos ter, em primeiro lugar, para que a gente, de uma forma muito honesta, muito verdadeira, observemos como que nós somos. Porque uma pontinha de egoísmo e de orgulho todos nós vamos ter, porque senão nós não estaríamos mais aqui no planeta Terra. Então, ainda estamos trabalhando isso. Mas aquele egoísmo, aquele orgulho mais exacerbado, nós temos que ter a coragem
de analisar. Será que eu ainda sou egoísta a ponto de prejudicar? Será que eu sou orgulhoso, orgulhosa a ponto de prejudicar? Então, eu preciso trabalhar isso. Porque tem aquele ditado que diz que um exemplo vale mais que 1000 palavras. Eu não posso falar com o meu filho, eu querer ensinar, se eu já não tiver vencido esse vício. Conta-se, inclusive, que uma mãe foi procurar Gandhi para que Gandhi incentivasse o filho dela a não comer açúcar, que ele comia muito açúcar. E Gandhi manda ela voltar depois de uma semana. E quando ela volta com o menino, o Gandhi olha para o menino e diz: não coma açúcar. E ela fala: mas só isso? E ele diz: mas por que voltar depois de uma semana? Não podia ter dito isso na semana anterior? E ele coloca: é porque eu também comi açúcar. Então, eu precisava de uma semana para me educar, porque como que eu iria falar com ele para não comer açúcar em excesso se eu também fazia isso? Então, amigos, faltam apenas 1 minuto para a nossa reunião de vibração e irradiação. Nós vamos cumprimentando a Inês Luchese, a Anne Eliane, o Márcio Pedroso, a Niva de Ziaduque, todos esses amigos tão queridos, tão especiais. Continuem à distância agora conosco, que domingo, 20 horas, nós temos o nosso Evangelho no Lar. Saúde e paz a todos. E anotem aí o número do nosso WhatsApp. O DDD é o 19 e o celular é o 99 456 4473. Muita paz. Boa noite, Eliana Siqueira. Marta Verso Rosa também. Um beijo no coração.